Vai começar a nossa live, Thomas. Não desmonta aqui o acordeão do pai. Tecnicamente não funciona se tu pegar e desmontar ele. Só tecnicamente. Só tecnicamente. Temos mais 30 segundos antes de começarmos. Claudia, sente com nós outros aqui enquanto isso. Tem cadeira. Tem cadeira aqui, ó. Mais 7. Cadeira, senta no chão. O que você falava aí? Pessoal. Acabou a música, Thomas. Ai. Olá, boa tarde para vocês que estão aí. Boa noite para nós que estamos aqui do lado de cá. Aí, Tayane, como é que está? Seja bem-vinda. Olha só o povo se encontrando online. A Silvia Regina, como é que está? A Patrícia, tranquila aí no Vale dos Sinos? A Bia, Blumenau, como estamos? Todos bem aí? O Luan também, seja bem-vindo. O senhor Luiz Delfino, direto de São Paulo. Caríssimos, eu queria fazer um pedido para vocês que já estão aí conectados com nós outros. Nos escutam bem? Sim. Sim, que bom. Qualquer coisa nos avisa que te dá mais ganho de som aqui. Eu fiz um teste, tá? Eu botei para vocês um vídeo do YouTube linkado aqui na sala. Deve ser o primeiro... Tem uma bandeirinha do Brasil ali com o pessoal no palco. Tentem ver se vocês conseguem ver esse vídeo, por gentileza, aí. Eu não sei se eu tenho que ligar ele aqui simultaneamente ou se vocês podem abri-los cada um no seu momento. Então, façam esse teste, por gentileza. Denis, tudo bom? Tudo bom, falem. Você colou o link no chat? Não, o link está aqui no próprio... Sabe as fotinhos nossas, né? Tem a tua, tem a da Regina, aqui eu tô vendo a Patrícia. E tem, na minha lista, primeiro é YouTube. Deixa eu ver se é na minha. Nossa, eu não tô achando. Olá, Helena, como está aí? Devidamente mascarada. Ana Cristina, seja bem-vinda. Sim, claro. Tudo bem. E você? Oi. Aqui nós já estamos com... como é que é o espaço caseiro? Olá, Bia. Olá, minha gente. Obrigado. Por favor, coloquem hoje a ideia que a gente faça nossos comentários. Aqui não está achando, a Bia também não está achando. Eu vou tentar fazer aqui de novo, ver se... Como é que funciona isso aqui? Se eu ligar o vídeo, vocês conseguem vê-lo? Não aparece pra nós aqui. Estou vendo. Agora sim. Agora vocês estão vendo? Sim. E escutam? Também. Me escutam ou escutam o vídeo? Eu escuto você, o vídeo. Tá, o vídeo não. Tá, então tem alguma coisa que eu consigo fazer. Por aqui a música. Antes de você falar. Tem aqui, ó. Se eu tirar aqui o chat. E agora? Sim. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar um pouquinho. Quando eu rolei o vídeo, vocês conseguiram enxergar o vídeo passando? Conseguiram ouvir, ver o vídeo ou como é que ficou? Eu consigo ouvir o vídeo. Tá, e vê-lo? Também. Tá, ótimo. Então a gente já vai fazer o teste, logo a gente vai ver esse vídeo juntos. Vamos trabalhar aí neste tema. Por enquanto eu vou dar tchau então, porque eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir pra casa. Tenho que atravessar a cidade para me preparar para minha live. Então, beijo quem tiver tempo hoje, 10 horas da noite. Não, 5 horas da tarde. É 5 horas da tarde do Brasil, 10 horas do aqui. Brasil. Da Alemanha? Né? Claudinha? Não façam isso no Brasil, aqui já pode, tá? Ó, bebê. E eu posso. Tchau. Vamos lá.
Então, boa noite para vocês, boa tarde para quem está no Brasil, né? Olha o Thomas aqui brincando. Ah. Então, gente, hoje nós vamos conversar aqui nas próximas 1h30, né? Dá um suporte para a Cláudia. Tá indo embora? Tchau, Claudinha. Bom, e vamos falar hoje de um tema mais específico. Como eu comentei com o pessoal da semana passada que estava online conosco, né? Deixa eu botar aqui para não precisar falar tão alto e o vizinho não me xingar. Arranca. Hoje o nosso tema vai ser a questão da produção de eventos exitosos, né? Ligados à cultura alemã. E basicamente vai dialogar com os conteúdos que nós trabalhamos nos vídeos e nos textos que eu deixei para vocês, né? Obviamente eu não quero me repetir aqui, eu vou buscar alguns conceitos que nós trabalhamos durante os vídeos, mas eu sugiro que quem não conseguiu ver os vídeos que possa vê-los, né, durante a semana ou nos próximos dias. Tá sem som. Melhorou? Agora sim. Agora sim. Desculpa. Tá. Que eu ia dizendo, então, os vídeos que nós temos nas aulas, eu vou tentar não me repetir aqui, né? Por outro lado, eu vou trazer alguns conceitos pontuais, e se por acaso vocês tiverem questões, vamos usar o chat para isso, né? Então aqui a Patrícia botou que não estava me ouvindo, Luiz Delfino estava sem som, a Ana Cristina também conseguiu botar aqui, né? Então beleza, obrigado. Se você escrever ali, eu consigo enxergar. Eu estava com ele só desativado antes. Não arranca as coisas, Thomas. Devolve. Bom, só para o Thomas brincando de arrancar meu microfone aqui. Vamos lá. Bom, gente, como eu conversei com vocês, o nosso tema hoje é falar sobre produção de eventos. Eu tenho noção que cada um de vocês, no tempo que trabalharam com seus grupos, muitas vezes já tem uma experiência de produzir eventos que são exitosos, atendem o público da gente, né? E que isso é muito positivo para as nossas comunidades, correto? Contudo, por outro lado, também acontece de nos nossos eventos nós fazemos opções que muitas vezes a gente não gostaria tanto de fazer, mas que é aquilo que nos faz, entre aspas, ganhar dinheiro, né? Tipo, eu gostaria muito de fazer um evento deste gênero, deste tipo, né, Thomas? Mas, por outro lado, a gente não faz porque senão o público não vem. Se eu pegar e colocar música assim, o público vem. Se eu botar música do jeito X, o público não vem, né? Então a gente vive, como eu diria assim, entre a cruz e a espada, né? Para buscar fazer um trabalho mais original possível no Brasil, ao mesmo tempo conseguindo ter um evento que seja, não vou dizer lucrativo, mas que ele não entre no negativo, né? Que ele vai ser, então, um evento que se pague. Por outro lado, tem eventos que não se pagam e também não são corretos, né? Então a gente tem um problema muito na produção de eventos. E eu gostaria hoje de conversar com vocês exatamente de eventos, mas não só baile, festa, mas ações dos grupos em geral, para que a gente possa pensar sob a ótica do patrimônio cultural imaterial. Ok? Primeiramente, vamos destacar o que é o patrimônio cultural imaterial. Lembrando para vocês, né? O folclore é um termo que surgiu no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, num momento em que as pessoas estavam olhando para os seus países de uma maneira diferente do que olhavam antes. Antes não existia país, existiam reinos, os estados nacionais eram diferentes, geralmente um monarca que mandava, vamos dizer assim, e a justificativa era porque tu tens o Deus ungiu esse rei do direito de governar. Ponto. Mas ele é incompetente. Não, a Igreja Católica deu ok, tá feito. Ele é o cara que vai governar, acabou a história. Mas ele é ruim, azar é o teu, meu. Né? Ele é o rei, acabou a história. E nesse processo, quando os reis, as monarquias caem, no final do século XVIII, início do século XIX, a Europa está mudando. Então vamos lembrar que cai a coroa francesa, né? O rei da França vai ser guilhotinado,
nós vamos ter os monarcas da região germânica também perdendo força, né? E isso vai acontecer, o czar russo vai cair antes da Segunda Guerra Mundial, e tu tens uma perda, né, muito grande de força. O que acontece? Basicamente, o povo é que vai tomar conta e que vai começar a aparecer. Só que tem que gerar uma história do povo. O povo não tinha história história do rei, da rainha, acabou a história. Então, o movimento de destacar que o povo é bom, né, é um movimento que a gente vai... a Bia botou que tá travando bastante. Espero que não seja daqui. Depois me avisa se aqui que tá travando ou se é vocês aí. Então, começa a se ter um movimento de construir a história do povo, valorizar o povo. E dentro desse movimento nacionalista, né, de destacar a sua nação, o seu povo, o que acontece? Surge o que a gente chama de folclore. Eram pessoas dessa elite letrada, pensadores, pessoas com cabeça que queria mudar o regime e passam então a olhar o povo e selecionar. Isso aqui é bom, isso aqui não é legal. Né? O que nós temos assim de primeira? Folclore foi bom para um segmento. Ajudou o povo a se acreditar, a ter autoconfiança, né? Legitimizou os regimes que não eram de reis. Né? Os regimes que vieram depois das monarquias passaram a se legitimar. E, olha, eu também sou do povo e eu posso governar. Né? Ok. Segundo, começou a valorizar as vestimentas das pessoas, as danças, as músicas. Um conjunto de regras começaram a ser valorizadas. Qual que é o problema desse movimento que a gente chama de folclore? Ao mesmo tempo que ele valorizou certas coisas, por outro lado, ele também tirou certas coisas que eles não consideravam que fosse decente para o povo se reconhecer. Vamos dar um exemplo bem simples. Qual que é a justificativa das mulheres usarem na Baviera as flores no decote? Muitos de vocês podem ter ouvido uma historinha assim, que as moças iam ir para a igreja e era indecente mostrar os seios, então elas botavam flores para poder tapar os seios. Né? Gente, desculpa, não tem nada a ver com indecência. O povo alemão ele era muito ligado à sexualidade. Tá? E o que acontece? As roupas com decote avantajado era normal. Mostrar os seios era sinal da mulher que era próspera. Dava de mamar para os seus filhos, tinha uma boa prole. Mulheres obesas eram vistas como mulheres sadias. Então, tu teres esse tipo de vestimenta com os seios à mostra era bom para a época. Mas começou, mas não pode se falar de seio, não é legal. Então tu começou a botar uma desculpa furada para poder justificar as coisas acontecerem. A mesma coisa acontece, por exemplo, com outros hábitos ligados à sexualidade. Simplesmente eles são cortados fora, porque não se podia falar de sexualidade no século XIX. E o povo não tinha muita bola para isso. Imagina numa residência onde tem 2 cômodos, que mora mãe, pai, filhos, os animais, muitas vezes, vovó, tio e tio, todo mundo junto. Tu acha que alguma questão de sexualidade não vai estar acontecendo no meio dos outros? Né? A gente acha, não, é um quarto separado para cada um tem sua privacidade. Isso é um pensamento atual. Não acontecia. Ou vocês acham que nos navios de imigração, que o pessoal mudou de um lado do oceano para o outro, em 3 meses ninguém fez nada? Em 3 meses dentro do navio. Então, essa construção folclórica, ele vai literalmente construir uma história bonita. O imigrante é o herói que atravessou o oceano, que desbravou mata. Mas não lembra do outro lado que era visto como sendo pecaminoso, né? Como hábitos violentos, por exemplo. Né? Bom, então nesse movimento, passado um tempo, a Unesco viu que esses hábitos do povo estavam sendo
valorizados ou desvalorizados de acordo com quem escrevia a história. E aí então cria um conceito abrangente chamado patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural, ele não vai fazer referência se é bom ou se é ruim. Ele vai olhar o que o povo faz, vai ver o que identifica esse povo e vai então colocar esse material dentro de uma proteção, se ele vê que é necessário, né? Com o tempo houve uma divisão entre o patrimônio material, que é as obras, as esculturas, prédios arquitetônicos, praças, e outro que é aquilo que é os fazeres, os acontecimentos, as práticas cotidianas. E isso, então, ficou conhecido como patrimônio imaterial. Se vocês podem discutir, mas Denis, eu não acho esse conceito que seja bom ou esse conceito seja ruim. Eu acho que patrimônio deveria ser sempre no geral. Não, eu acho que tinha que fazer mais divisões. Aí é uma questão teórica, gente. Eu não vou entrar nesse mérito se é bom ou se é ruim. Estou dizendo para vocês que a Unesco define assim. E quando a Unesco define assim, os projetos ligados a financiamento da cultura seguem o padrão da Unesco. E dentro desse padrão da Unesco, o folclore está dentro também desse patrimônio. Contudo, ele está mais ligado aos elementos que são imaginativos, são narrativas fantásticas, as lendas, né? Vamos lembrar do Curupira, o Negrinho do Pastoreio. Essas lendas que são mais do espaço daquilo que é mais fantástico, vamos chamar assim, é o que o povo vê como folclore. E não tanto a dança, a música, a história. Então, quando a gente vai fazer um projeto cultural e a gente inclui o nosso grupo dentro de um projeto, seja ele para ganhar dinheiro do governo, de uma empresa, ou até mesmo para nós nos organizarmos, né? A Bia está com dificuldade aqui. Quem puder dar uma mãozinha para ela aqui, vamos ver se o sinal melhora, ou só, quem sabe, Bia, deixa só no áudio, né? E tira o vídeo, que depois, quando a gente precisar do vídeo, a gente te avisa, né? Não tem problema. Mas, como eu ia dizendo para vocês, quando a gente num projeto, seja para uma empresa, seja para o governo, seja para nós mesmos nos organizarmos, quando a gente usa esse termo folclore no nosso segmento, nós participamos do segmento folclore, o que acontece? Nós passamos a estar dentro desse guarda-chuva das lendas, das tradições que são vistas como, para muita gente, mentirosas, né? Porque uma coisa é religião. A gente acredita na religião A, B ou C, não importa qual seja. Contudo, quando a gente diz que é folclore, a gente pensa, não, isso aqui não dá para acreditar. É algo que é tão fora da realidade que quem acredita nisso está se iludindo, né? Ou algum de vocês acredita no Saci Pererê? Ou acredita, por exemplo, no Boitatá, né? Provavelmente os nossos bisavós, tataravós, que moravam provavelmente em zonas rurais, deveriam ter várias crenças dessas, que hoje nós botamos como crendices. A diferença, né, de crença e crendice. O folclore abrange hoje o que a gente chamaria de crendice. E para fazer um projeto e tu te incluir nesse segmento, pode ser nocivo para o avaliador, né? Pode ser ruim para quem está avaliando o projeto. Por quê? Porque muitas vezes uma empresa não quer patrocinar esse tipo de segmento. Ele quer trabalhar, por exemplo, com danças étnicas, não com folclore. Tem diferença, né? Eu quero trabalhar com patrimônio imaterial, com a identidade alemã, com a identidade italiana. Não quero trabalhar com as lendas da Alemanha. E dependendo como ele estiver analisando esse projeto, ele pode ser induzido a pensar coisas que nós não queremos dizer, né? Então, uma coisa é o que os nossos grupos usam como folclore, que a gente chama nosso segmento todo de folclórico, né? Com muito carinho, com muito acolhimento. Contudo, se nós usarmos essa palavra folclore para fora do nosso segmento alemão, dos nossos grupos de dança, dos nossos grupos de música, quem sabe seja mal compreendido. Bom, como é que eu faço então para gerar um evento que vai ter êxito se eu quero chamar um público
específico que queira ver o que eu quero mostrar. Isso é importante, né? Muitas vezes eu posso fazer um evento em que eu vou chamar de folclórico e as pessoas que vão vir esperam teatro sobre lendas. Eu não vou atender essas pessoas, elas vão ficar insatisfeitas e, por outro lado, nós vamos ficar tristes se essas pessoas simplesmente saem pela porta e vão embora. Correto? Nenhum de nós quer fazer um trabalho que quem está vendo espera outra coisa. Né? Então, para a gente poder fazer um evento que seja adequado, primeiro ponto, nós temos que ter uma proposta adequada. Que proposta adequada é essa? Usar os termos de acordo com aquelas pessoas que vão nos ouvir e vão participar conosco. Né? Elas terem condições de saber o que vai vir é algo que predispõe uma menor reação negativa. Vamos lembrar, uma reação negativa passa 10 vezes mais rápido para outras pessoas do que uma reação positiva. Se o Denis faz um evento bom, ele vai ter uma reação. Se o Denis faz o mesmo evento ruim, 10 vezes mais rápido vai propagar a propaganda ruim. A minha notícia vai rapidamente se desenvolver porque falar mal é do ser humano. A gente fazer propaganda ruim é do ser humano. Então, nós temos que ter esse primeiro ponto. Sincronia de propostas. Nós temos que fazer propaganda certa, comunicação certa. Deixa eu ver que o Thomas está destruindo aqui minha mesa. Só um segundo. Vamos pra cá. É volta. Bom, não distrai. Segundo ponto, né? Nós temos que ter um público participante. Não adianta vocês fazerem um projeto, um plano, um planejamento que não tenha com clareza quem são as pessoas que vão vir. Por quê? Thomas. Porque se tu faz um projeto, você não, ele é um projeto que vale para todo mundo. É um projeto amplo. Gente, projetos amplos não tem foco nenhum. Tu não sabe quem vem, tu não sabe quem participa, tu não sabe quantos vão aparecer, tu vai ficar numa eterna expectativa. Au! Ai, a criança tá me estapeando. Olha com a tia Cris. Tchau. Tu vai criar um projeto para um público que tu não sabe qual é. E isso, gente, é a pior coisa que tem. Mas, Denis, eu quero pegar um projeto que seja o mais amplo possível, que englobe todo mundo. Gente, quanto mais amplo for o projeto, menos foco tem, menos conexão firme tu vai ter com o teu espectador, com o teu público, e mais chance que nós vamos ter desse público vazar. Não vir, ou quando vem, sai cedo e não come na sua festa, faz alimentação, ou que vai fazer uma dança de integração e ele não vai participar, ou. Então, nós temos um público, um foco, um público-alvo é importante. Não quer dizer que a gente não vai abarcar outros. Por isso, quando a gente faz um segmento escolha de público, nós temos que definir, este é o nosso público principal. Em volta dele tem um público secundário. E assim nós vamos abrindo o campo até o pessoal mais difícil de captar. Mas nós temos que saber, olha, quando eu fizer um cartaz, quando eu botar no rádio, quando eu fizer um post de internet, quando eu botar alguma coisa na rua, um convite para o grupo de dança por e-mail, quem eu vou pegar? Eu sou de Santa Catarina. Ok. Como é que eu faço? Primeiro eu vou pensar, é mais fácil pegar gente da minha cidade. Depois, pessoas da minha região. Quem é o público de idade? Eu quero pegar para um encontro de grupos de danças infantis, crianças de 5 a 12 anos. Não, eu quero para um encontro de adultos. Então eu vou mirar em 15 até 60. Tá? Mas pode vir gente de 90. Pode, mas a diferença é muito menor. A probabilidade disso é menor. E nós temos que parar de nos enganar. Eventos que são realistas podem medir o próximo ponto que nós vamos falar, que é o planejamento financeiro. Não dá para fazer evento achando que a gente está vivendo e o dinheiro vai vir do céu. Dinheiro não vem da árvore. Então tu tem que pagar a conta, tu tem que fazer um projeto claro, sabendo de onde é que vai vir os recursos. E faz um planejamento
em cima do número X de pessoas e tu tem que botar um valor para o ingresso, para arrecadar em alimentação, para arrecadar de alguma forma em que cubra de largada 50 a 60% da conta. Porque senão tu não consegue ter garantia de pagar as contas. Não é pegar a despesa e dividir pelo número de pessoas. Isso vai te dar uma chance muito grande de prejuízo. E não faz-se cultura sem ter recurso. Por quê? Quando os nossos dançarinos, cantores, músicos tiverem que pagar o prejuízo de uma coisa que a gente planejou mal, o pessoal, vaza. Ninguém quer pagar conta. Então, é necessário fazer um planejamento sistemático. O que é melhor? É pegar um histórico de um evento que já existe e fazer uma análise de público, de períodos, de dinheiro que foi investido, quanto entrou com antecedência, quanto entrou depois. Tendo um histórico de um evento que já existe, é mais fácil. Tu faz um planejamento com mais exatidão. Não tem. Tu tem que ter dinheiro de largada. Para quê? Para não tomar prejuízo. Tu tem que pagar as contas principais com o dinheiro que vai entrar antes. E aí vai patrocinador, aí vai venda de ingressos, aí vai nós termos apoiadores, não só patrocinadores, aquelas pessoas que não vão para aparecer, mas que querem botar recursos. E também leis de incentivo estaduais, municipais e federais, que são diferentes leis e que buscam impostos diferentes ou mesmo fundos perdidos. Aí vai depender de cada um. O nosso tempo aqui não vai ser suficiente para nós entrarmos nessa questão dos impostos e qual projeto se paga com qual imposto. Porque isso nos exigiria um bom tempo de conversa para nós vermos, por exemplo, ICMS, IPTU, IPVA, entrada pelo imposto de renda e assim vai. Cada município trabalha com impostos diferentes e, por sua vez, acaba tendo recursos diferentes para a área da cultura. Alguns municípios e estados dividem com o esporte. Isso também pode ser um complicante. O que é importante eu falar agora para vocês nessa questão de planejamento ligado a leis de incentivo, por exemplo, é que geralmente cada rubrica, quer dizer, cada divisão da lei, ela abrange um certo número de pessoas. E nós temos que saber em qual segmento nós vamos nos enquadrar. Por exemplo, eu tenho um grupo de música, uma fanfarra, como exemplo da Bia, né? Como é que eu vou fazer para incluir a fanfarra? Eu posso pegar e ver numa lei estadual de cultura que o segmento folclore, que eu acabei de falar para vocês aqui que não é o segmento ligado à maior parte do nosso trabalho, mas vamos dizer que por algum motivo o histórico das leis de incentivo em que a Bia está incluída não atende geralmente folclore por falta de demanda. Contudo, ela pode se incluir também no folclore. Quem sabe isso é uma forma interessante de os avaliadores verem que existe um grupo que tem esse segmento e dizem, olha, a gente tem muitas bandas de fanfarra aqui para pegar dinheiro, para ganhar dinheiro com o projeto. Contudo, uma fanfarra folclórica não tem. Então, isso pode ser uma ajuda para que aquele recurso seja selecionado, aquele projeto seja selecionado. A mesma coisa invertido. Tu pode estar lotado de folclore, o segmento folclore está lotado, né? Grupo italiano, grupo de teatro, grupo disso, grupo daquilo, e o segmento dança está vazio. Ter poucos inscritos para o segmento dança naquele segmento. Então vale mais a pena tu investir no segmento dança, porque aí o teu grupo vai ser mais atendido. Contudo, também vamos lembrar, quem é que nos avalia? Geralmente são pessoas do setor. Então, alguém do setor de dança pode avaliar o projeto de um grupo de danças alemãs e dizer, não, essas danças aqui não são devidamente qualificadas, porque não tem a complexidade que a dança moderna tem, por exemplo. Então, pode ser
que também não haja um benefício em ficar só na dança, né? Por isso, o que é importante? Todas as leis de incentivo de empresas como a Petrobras, como a Eletrosul, e aí vai, eles têm um histórico de projetos que já foram aprovados nos editais anteriores, e tu pode ter uma noção de quanto cada grupo ganhou, qual que era o argumento para ganhar esse dinheiro e quem é que avalia. Por quê? Se tu sabe que aquela pessoa ou aquele segmento não vai te avaliar bem, se joga pro outro. É estratégia, tá? Então assim, agora eu gostaria de passar para vocês um pequeno vídeo de 3 minutos, que é de um grupo de danças do Rio Grande do Sul. O nome desse grupo chama-se Os Gaúchos, tá? Esse grupo, ele tem como característica fazer danças internacionais. Eles fazem danças gaúchas, que é um bloco do programa deles, e eles têm bloco alemão, bloco italiano, bloco mexicano, e cada etnia tem um bloco. E eles têm as indumentárias de cada um desses blocos e tal. Eu vou fazer um pedido para vocês. É muito fácil se avaliar mal alguma coisa. A gente sempre acha os defeitos, correto? É muito fácil achar defeito. Eu gostaria que vocês fizessem um trabalho invertido. Eu gostaria que vocês buscassem os pontos positivos. Esse grupo, ele tem muito, no seu histórico, né? Muitos projetos aprovados em lei federal, em lei estadual, né, de incentivo à cultura, inclusive ganhou prêmios de dança na cidade de Porto Alegre. E esse grupo, ele é renomado, pagam para eles se apresentarem, tá? Ele tem cachê, e um cachê bom. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo, e eu quero que vocês olhem o que eles têm de bom para justificar ganharem tantos projetos, tanto dinheiro com cachê. Claro que não é rico, nenhum grupo de danças fica rico com cachê. Não vamos ser iludidos, tá? Mas eles ganham muito mais do que os nossos grupos. E a pergunta é por quê, ok? Então eu vou passar aqui para vocês o vídeo e em 3 minutos a gente conversa.
Voltamos. Bom, então eu vou pedir para vocês aqui, a gentileza, né, enquanto já passamos aqui nosso vídeo, né? Eu botei o link para quem não conseguiu ver o vídeo direto aqui pelo nosso canal da sala virtual, né? Tá aqui na parte do chat o link, tá? Eu vou pedir para vocês assim, então me ajudarem agora, pelo que vocês observaram, que elementos vocês consideram positivos neste trabalho que acabou de passar. Com certeza vocês têm muitas críticas, e essas críticas, ao meu ver, são visíveis do porquê. Agora, eu gostaria de ver o que vocês veem aqui, o motivo do público pagar para esse grupo dançar, para esse grupo se apresentar, por que eles ganham tantos projetos, né? Então, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui no chat, né, dando os apontamentos que vocês acham pertinentes sobre este assunto. O que eu posso já antemão trazer para vocês é o seguinte: esse grupo, quando vai buscar um patrocínio, entrar para vender o seu produto para uma empresa, para um espetáculo de uma escola, para um espetáculo de um clube, para ir num outro município, num festival apresentar, eles se vendem como Grupo de Folclore Os Gaúchos. Vamos usar o termo folclore como esse elemento mais fantástico, tá? Não é a coisa autêntica. Quando eles usam esse pacote do folclore, lhes permite dar uma certa construção imaginativa, né? Então eles se permitem imaginar um pouco mais do que copiar a realidade, tá? Segundo ponto, dentro do trabalho que eles vendem, eles dizem que a cultura alemã, a cultura italiana, a cultura internacional, ela está presente no Brasil e faz parte da cultura do brasileiro hoje. Então, eles não vendem um pacote dizendo nós somos grupo de danças alemãs e mantemos as tradições alemãs. Não! Eles dizem somos um grupo brasileiro. E por ser um grupo brasileiro, nós temos a cultura dos nossos povos, das culturas que formam o brasileiro. Isso vende muito mais. Muito mais. Quando a gente diz que a gente é um grupo que estava fora, nós vamos dizer que isso tecnicamente vai ter um problema, porque, não, o Brasil não vai patrocinar, uma empresa brasileira não vai patrocinar um grupo de danças alemãs. Isso vai dizer, não, vai buscar no consulado o dinheiro. Quantas vezes um consulado alemão deu dinheiro para um grupo de danças? Eu conto na mão, eu conheço 2. Né? E deu dinheiro para comprar um aparelho de som e deu dinheiro para comprar uma bobagemzinha. Porque o cônsul ficou com pena e deu do dinheiro dele. O consulado alemão não vai dar dinheiro nenhum. Não porque eles não querem, mas eles não podem. Faz parte do princípio do consulado Relações Brasil-Alemanha. Não financiar propaganda alemã no Brasil. Né? Então vamos ver aqui. Ó. A Patrícia botou, né? Acertam com o público na escolha da música. Escolheram músicas conhecidas e que o público gosta e bate palma. Com certeza. Denis, eu tenho que botar música popular na minha apresentação? Não necessariamente. Contudo, eles pegaram um público-alvo, que era um público que não conhece música alemã, e botaram coisas que o público, ou que não conhece danças, por exemplo, mas que conhece algumas músicas. Um barril de chopp, xalalala. Isso vai vender. Então, é um primeiro ponto. Eles tiveram uma conexão com o público. A conexão está certa é outra palavra. Mas eles estão em sintonia com o público deles. A proposta deles é clara. Não quer dizer que nos agrade, mas é clara. Vamos lá, a Tayane colocou aqui, né? Eu percebi que a apresentação deles tem uma proposta leve e alegre. Passos simples e a música que são mais conhecidas pelo público de fora do cenário folclore. Essa identificação agrada o público geral. Sim, ela tem uma identificação. Eu vou pegar primeiramente o que a Patrícia e a Tayane colocaram e eu vou destacar um outro ponto aqui que é bem importante. As músicas não são só simples e conhecidas, são tocadas ao vivo. Tem um conjunto que toca a música.
toca de forma alegre, tem um instrumental que ali, isso agrega valor. Né? Quando tu tem um acordeonista que seja tocando, a relação do público com o espetáculo é outro. E aquela música, se vocês notarem, podem ver o vídeo depois outra vez, o baterista, ele cuida os passos dos dançarinos para fazer batidas no prato, plim, 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 quando as moças mexem a saia. Há uma consonância entre o dançarino e o músico. E isso agrega muito valor. Né? Então, quando tu tens essa relação música com a dança, ela ganha um valor próprio que vai dar uma escada, vamos dizer assim, tu tá num degrau acima. Quando tu tem a música de CD, a música de MP3, a música de som mecânico, tu perde essa relação de te vender. Literalmente, tu ir para um evento, vender-se com música ao vivo é muito mais expressivo. Né? Então, se a gente pode botar assim, olha, para um pacote de sucesso, ter musicalidade ao vivo é muito importante. E a mesma coisa, o dançarino ser expressivo. Eu não digo para exagerar a ponto de ficar algo palhaço. Mas, tu teres dançarinos que sejam expressivos, que olhem para o público, que olhem para o par, que se relacionem como personagens, vende mais. Relaciona-se com o público melhor. O público entende pelo olhar das pessoas. Né? Seja para ser amigo, para ser namorado, para fazer uma representação de um cortejo. O olhar e a interpretação do dançarino não precisa ser exagerado, mas tem que ter alguma coisa. Os nossos grupos, no geral, e olha que eu já vi muitas apresentações de meu grupo, dos grupos de fora, vídeos, são pouco expressivos. As pessoas têm vergonha de olhar para os olhos do seu par. E isso vai afastando o nosso público da gente. Nós temos que ganhar o público no olhar. É na música, é na expressão. Né? Então isso tudo faz diferença. Vamos pegar aqui tem alguém botando que não estava testando o som aqui, botou que é lindo. Sim, tem uma estética de palco muito boa. Eu não gosto da coreografia. A coreografia, ao meu ver, não casa com o que a gente chama de folclore alemão, de tradição alemã. Contudo, o desempenho dos dançarinos em palco é muito interessante porque eles conhecem o espaço onde eles estão. Muitas vezes os nossos grupos chegam num espaço, entram de primeira assim, nem vê onde estão entrando. E muitas vezes o palco é pequeno ou o palco é grande demais, o espaço não tem estabilidade, o que for, e a gente faz a coisa meio forçosa. Tem vezes sim que a dança que a gente quer não combina com o lugar para onde a gente vai. E nós temos que saber dizer, olha, não vai se botar essa dança, vamos trocar. Muitas vezes a gente não, porque o ensaio sempre foi assim. Gente, para tu ter um planejamento de sucesso, tu tem que ter plano A, B e C. E plano A, B e C é para a gente poder ter opção, olha, a apresentação comum que nós ensaiamos é esta. De música, de dança, de teatro, não importa, o plano é o mesmo. Tu tem o movimento A. Contudo, se tu tem um público que não reage, se tu tem um local que não é adequado ao piso, se tu tem um local que a música não está funcionando direito, se o CD está pulando, se o MP3 não funciona no computador, N problemas que tenham, abdica do plano A e vai para o plano B. A gente tem que ter flexibilidade. Os nossos grupos ensaiam anos a fio com as mesmas formações. Por que não saber se ajustar? Vou te dar um exemplo bem claro. Eu já tive a alegria de poder tocar para grupo dançar. Eu tenho como hobby tocar música. E eu já tive tocando para grupos de dança que não eram o meu grupo. Tocou a música um pouquinho mais rápido do que está no CD, o grupo não sabe dançar. Simplesmente daquela travadeira ninguém sabe, porque ninguém escuta a música. Não tem plano B, é plano A e deu. Se o CD pular, as pessoas continuam dançando como se não tivesse acontecido nada.
A música parou! A música parou, tu tem que fazer alguma coisa, né? Tu pode fazer 5, 10 segundos de dança quando a música parou, mas aí honrosamente para. Não fica 2 minutos dançando no nada. Os primeiros 15 segundos a plateia acha bonito e bate palma. 1 minuto depois vira palhaçada. Então a gente não é dança flamenca, que dança no ritmo do pé, né? Ou se é, faz algo direito. Tem o plano B pensado para quando sumir a música. Mas a gente faz sem pensar. Né? Vamos ver aqui, né? O conjunto faz diferença. Sim, o conjunto faz diferença, não só o conjunto de dança, como o conjunto de música, né? Ter essa unidade do grupo faz diferença. A Patrícia botou já antes aí, né? Eu já vi dançar outros tipos de dança, não tem como não olhar para eles. Eles têm uma atratividade. O que nós temos que saber é fazer, dentro do que nós temos como danças alemãs, como danças austríacas, como danças suíças, como grupo de música, como é que eu faço para atrair o público de forma a não ser uma chacota? Eu posso brincar? Eu posso fazer uma piadinha? Claro que eu posso, mas dosa, né? O sucesso está em a gente chamar atenção de uma forma que as pessoas gostem e saiam ao final dizendo: esse grupo é um grupo de responsabilidade, eu quero indicar eles adiante. Né? E aí que vai. Qual que é o limite entre a gente passar por algo ridículo e algo que é sem graça, sem sal? Aí que vem do nosso planejamento. Não tem resposta pronta. Né? Contudo, nós temos que conhecer bem o que a gente está fazendo para saber para onde a gente pode ir. Né? Vamos botar aqui ainda mais, né? A Silvia colocou, né? Tem primeiramente um bom articulador de marketing, com certeza. Marketing é a venda. E para tu te vender, tu tem que saber o que tu faz. Tu tem que saber que produto tu tá fazendo, quem tu é. Tu tem que ter condição de contar adiante o que tu faz. Quando eu falo para vocês que o patrimônio imaterial que vem da época do romantismo, etc, etc, eu conto essa historinha para vocês, não é só para ilustrar. É para a gente saber como as pessoas no passar do tempo encaram essa informação. E se nós usarmos o linguajar que não vai de acordo com as pessoas que vão nos ver e vão nos ouvir, nós estaremos indo para um marketing errado. A gente vai estar vendendo cogumelo no lugar de champignon. Champignon tu faz um ótimo estrogonofe. Cogumelo vermelho lá no meio vai dar um problema. O pessoal vai começar a aloprar e depois tchau. Né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele é simples. Todo cogumelo é comestível. Alguns só uma vez. Eu tenho a primeira aula das 3h30 até as 5 e depois das 5 até 6h30. Então, sobre o folclore, ele está falando. Então, assim, a gente pode dizer que, às vezes, nós temos opções. Só que a gente pode queimar nosso filme. Não é novidade, né? Queimar um filme pode dar um sucesso no primeiro dia e nós estragarmos o resto para depois. Pois é. Né? Então, eu acho que nós temos que ter esse cuidado, né? Vamos seguir aqui, né? O sobrenome dele é Simão. E uma verdade no que apresentam, simplicidade. Concordo com o que vocês estão colocando aqui. Ser simples, muitas vezes, é mais importante do que arrojo demais. Por que eu digo isso para vocês? Tu tem que ter uma conexão, uma ponte com o público. Tem que ter uma ponte com quem está se vendo. Muitas vezes tu fazer algo espetacular é bonito, mas eu vou fazer uma comparação mais ou menos como se fosse uma refeição. Vocês têm a entrada, que é uma saladinha, depois vem o prato principal, que é uma carne, um arroz, para quem é vegetariano aí vai poder comer uma massa com molho de tomate, e no final vem a sobremesa, vem a tortinha, vem o bolo, vem uma bala, vem o doce, correto? Todo mundo sempre lembra, o doce é fantástico, o doce vem pouquinho. O doce no pouquinho no final é a cereja no bolo. Não é errado ter a cereja no bolo. O problema é só servir cereja. Quando tu tá fazendo um trabalho em que vou dar certo,
Eu vou gritar bastante porque gritar anima o público. Ah, eu vou fazer uma acrobacia porque o público adora acrobacia. Eu vou pegar e vou fazer passo difícil porque o público adora passo difícil. Gente, chega uma hora, depois de 3 minutos, que o público já não sabe mais onde socar a tua coreografia, a tua acrobacia, o teu passo difícil. Cereja demais, enjoa. Então, trabalhem com o simples e põem as coisas de forma módica para que no final aquela cereja seja o elemento principal para dar o gostinho, mas nunca ser o corpo da alimentação. Né? A nossa cultura é cultura de Schottisritt, galops, polka, valsa, usa um pouco de tudo. Uma banda não vai conseguir agradar se só tocar música pula, 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 pula. Nem banda de frevo ganha disso. Então, quando tu vai botar uma música, mede. A primeira é uma música mais animada para entrar, depois vai botar uma música mais sóbria para o público olhar e se prestar atenção. Depois vem uma coreografia um pouco mais trabalhada. Agora vai entrar menos pares no palco, agora mais pares no palco. Ah, vai ter uma música com sons mais graves, ritmo mais rápido, outro mais marcado. Varia. Varia de acordo com o público que vocês estão trabalhando. Vamos lembrar sempre disso. Quem é o público que vocês estão trabalhando? E a partir disso, faz um planejamento para que vá subindo a atenção e no ponto principal da atenção das pessoas, tu pegue elas, tu cative elas. E ali elas prestem atenção. Vou seguir aqui, depois a gente continua, né? Isso, música ao vivo mais atrai com um público folclórico e chama muita atenção. Concordo. Tu tem que ter algo que atraia de forma positiva, né? A Tayane destaca ali que a Silvia tem razão, e é verdade, né? A Patrícia colocou aqui, né? O Baum de Dois Irmãos, o Baum Schneider, né, o grupo de lá, ano passado trouxe uma música para tocar com acordeão ao vivo, enquanto o grupo estava na pista para se apresentar. E foi fantástico. O Baum Schneider já tinha feito 2 apresentações em que eu toquei para eles porque faltava músico, né? E eles tinham danças, uma delas foi a Holschtanz, que é uma dança estilizada do grupo do Hessen, do Thüringen. Não tinha quem fizesse essa coreografia e eu toquei para eles, né? Eu e mais 2 colegas de grupo. E eles contaram a história do porquê escolher daquela coreografia. Justificativa que o grupo que dançava essa música, o grupo do Thüringen, tinha uma amizade muito grande com o grupo deles. E essa dança era uma ponte entre esse grupo e o grupo do Baumschneis. Então foi tocada aquela Holschtanz. Olha, foi muito ensaio, porque o pessoal não estava acostumado com música ao vivo. Era uma música muito interpretativa. Necessitou que eles ensaiassem muito, que interpretassem. E foi muito legal. O produto foi muito bacana. A mesma coisa eles fizeram uma outra dança também no grupo austríaco. Também teve essa performance. Eu posso questionar o tipo de coreografia. Contudo, a forma como eles montaram atendeu à proposta que eles tinham naquele momento. Né? Então, isso são estratégias. Nós temos que começar a pensar que nós podemos ir mais do que simplesmente pegar uma coreografia e imitar. Eu vou trabalhar mais esse tema com a Cláudia no último módulo do curso, que a gente vai ver as possibilidades efetivas de trabalho para não só de dança, de curso, de música, de trabalho de palco, entre outras coisas. Né? Aqui o Sálcio. Né? Olá, boa tarde a todos. O Sálcio Del Duca, do Schmetterling Germanische Volkstanzgruppe de Juiz de Fora. Creio que seja uma questão de conceitos e definições, tipo folclore e o típico, né? Folclore, grupo folclórico e cia de dança, amador e profissional, e aí vai. Concordo, Sálcio, mas tem um pequeno problema que nós temos que estar com muita clareza. Quando nós estamos no palco, com o nosso grupo de dança, com nossa banda, com o nosso grupo de música, com o nosso grupo de teatro, as pessoas não estão ali embaixo do palco assistindo a gente pensando, esse é um grupo amador, esse é um grupo de folclore, esse é um grupo... Não, eles estão vendo um grupo que identifica a cultura alemã. A gente viu o grupo dos gaúchos. Eu acho o traje típico deles ali
transmitido algo que não corresponde em nada, pelo menos das moças, com o que a gente chamaria de cultura alemã. Desde o tamanho do avental, as cores, o corte, o volume da saia, o tipo de colete, o tipo de cabelo que elas usam, não combina com uma construção de traje típico germânico no geral. Suíço, austríaco, alemão. Não combina. Mesmo. Né? A posição como eles lidam com o traje não combina. A moça levanta as saias como se fosse dança mexicana. Né? Não combina. Contudo, eles, quando se apresentam, eles dizem que são segmento alemão. E o público não tá nem aí se é folclórico, se é típico, se é... Não, pode dar o nome que tu quiser. Em cima do palco, quem vai te ver vai dizer, isso é dança alemã. Ponto. Então não adianta a gente só falar com o narrador as coisas. Nós temos que nos posicionarmos conforme os nossos conceitos. Se nós somos um grupo de danças típico, ou grupo de dança, ou Volkstanzgruppe, o que seja, o grupo tem que entrar no palco e sair do palco naquela formatação. Sinceramente, tu entrar com um grupo e dizer, não, nós fazemos dança folclórica, mas nesta música aqui a gente vai aloprar. Gente, o público não vai se dar conta que aquela dança é diferente das outras. Ele vai achar que é tudo do mesmo pacote. E aí, tu fez direitinho o Weibertanz, tu dançou o Sternpolka, tu trouxe na tua coreografia o Salzburger Dreher, e aí tu vem com uma dança que tu inventou em cima de uma tecnomúsica da Alemanha. Vai dançar o Flieg ali, taralalala. O público não se dá conta que aquilo não é. E quem se dá conta vai achar ridículo. Ah, mas eu falei no microfone. Tu falou no microfone, mas eles não vão entender. Vamos lembrar do que a gente começou a conversa aqui. Tu tem que ter conceitos que o público entenda. Se tu sabe o que é folclore, se tu sabe o que é patrimônio cultural, tu sabe. O teu dançarino pode não saber. O teu público provavelmente não vai saber. E tu jogar um resumo disso no locutor em 5 minutos vai encher o saco de quem tá ouvindo e não vai adiantar muita coisa no final. Vai ter um produto que vai vir anômalo. E vai gerar um produto que pode não ser bem sucedido. Né? Vamos lá. Que mais? Então, assim, Denis, eu queria só fazer um comentário. Fala, Patrícia. Que nem eu conheço muitas pessoas, né? E eu moro aqui pertinho de Nova Petrópolis. E eu converso, então numa dessas conversas, um pessoal de alguns grupos de Nova Petrópolis, eles falaram bem da Oktoberfest de Blumenau. Que lá o público assiste, eles sabem o que eles estão assistindo. Só que daí eles promovem na cidade deles o Festival Internacional de Folclore. E eles dizem, então, que às vezes o público deles é muito chato, porque eles dançam a dança convencional, como a gente aprende na ACG, e eles veem que o público acha eles chato, e é que às vezes, para levar um aplauso, tem que jogar para cima e fazer pirueta no alto e cair para baixo. Então, o público, na cidade deles, eles não conseguem agradar, porque eu vejo assim, na minha opinião, às vezes é uma mistura muito grande de cerejas e pouco arroz e feijão para conseguir dosar legal, porque tu pode ir para Blumenau, tu não precisa fazer 1001 acrobacias para agradar o público, eles param e te assistem por vontade própria, é lindo de ver isso. Obrigado pela tua contribuição, Patrícia. Eu acho que tu tens muita razão no sentido de que Blumenau é um local na Oktoberfest que tem um público que está aceitando o que vem, não porque sabe. Ele é um público majoritariamente ao contrário, que pouco sabe. Ele é um público que vem de Rio, São Paulo, pouca experiência com cultura alemã. Fora isso, é um público do Paraná, de quem não está tão acostumado com danças alemãs, apesar de ter grupos muito eficientes no Paraná, que tem um espetáculo muito bom no Guaíra, né? Mas esse público é um público que está sedento por qualquer coisa. E ele vem e ele vai consumir aquilo de uma forma
muito... Ele tem carência, esse é o termo, ele é carente. E ele vai vir numa festa alemã e ele quer estar dentro de algo autêntico. E vem um ponto que eu deixei para mais tarde, mas eu vou trazer agora porque eu acho que tu trouxeste um ponto importante. Que é um termo que nós não podemos nos esquecer, chamado marketing de experiência. Eu vou botar aqui no chat para vocês, para não esquecer, tá? O que é o marketing de experiência? De experiência. Vou botar sem acento, que o meu computador aqui na Alemanha não tem esse acento, tá? O seguinte, quando um público participa de um evento e ele é imergido nesse evento de modo em que ele não só veja, ele não é espectador, ele participa, ele sente como sendo parte dele. Ele entra no evento, ele canta, ele dança, ele vai comprar o traje típico que está na frente para poder comprar, ele vai gastar o dinheiro dele para naquele momento botar a roupa que ele se sente incluído e ele vai lá fazer parte da Oktoberfest. Essa é o maior brinde que a Oktoberfest Munique transmitiu para as demais Oktoberfest. A ideia de ter uma experiência de viver uma festa. E a Oktoberfest Blumenau faz isso muito bem de uns anos para cá. Ah, mas Denis, eu não concordo com A, B ou C. Não importa. No geral, vamos pensar que uma festa que tem milhões de pessoas, tá? Para uma festa de milhões de pessoas, tu tem que olhar no geralzão, como a gente viu agora nessa apresentação aqui. Vocês têm um monte de coisas que vocês não concordam. E eu também não. Contudo, nós temos que olhar os pontos positivos para aprender com eles. E a Oktoberfest Blumenau tirou do seu centro aquilo que era exagerado demais e apostou em melhorar a qualidade e diminuir o volume de pessoas e aumentar o preço. Né? A população de Blumenau estava desgostando da Oktoberfest deles quando enchia o público nas ruas de bêbados, entre aspas, né? Sem fazer juízo de valor, mas que as pessoas não aproveitavam a festa, elas iam para tomar e caíam pelas ruas de toda a cidade porque estavam a fim de encher a cara. A festa enchia de gente que tecnicamente não via apresentação, que não olhava a comida típica e tal. Hoje, eu tive numa conferência em Blumenau, se não me falha a memória, 2008. Posso estar errado, tá? E nessa conferência foi exatamente, e não era uma conferência de grupos de dança, era uma conferência ligada ao evento da Oktoberfest. E a agência de publicidade foi redimensionada. Eles pegaram uma agência de publicidade que tinha que seguir os protocolos. Pessoas começaram a ser consultoras. Grupos da Alemanha começaram a dar consultoria para a Oktober de Blumenau. E isso mudou. A Vila Germânica ganhou toda uma arquitetura, obviamente é construído, é feito que não é de chaimel de verdade, mas dentro de parâmetros que tenham sua realidade. Por quê? Porque eles queriam que o público tivesse uma experiência válida. E essa experiência válida é tu ir, ver, ouvir, comer, se vestir e estar dentro do evento. Olha, a Oktoberfest de Blumenau atende sim ao contexto. Ah, mas Denis, volto a lembrar, eu posso não concordar com um conjunto de coisas. Ah, mas eu não concordo com os trajes típicos que vendem nas lojinhas lá. Eu não botaria aquela roupa. Contudo, vamos convir. É melhor tu ter alguma coisa para vestir, tu te sentir na experiência, do que tu não ter nada. Segundo, lederhosen e roupas autênticas, tu tens, na realidade, alemã. Tu não consegue importar para o Brasil, com €1 a €1 e a R$6 a diferença, uma indumentária bonita, autêntica alemã, numa festa em que as pessoas querem se vestir para um dia só. Aquela roupa vai pro armário e nunca mais vai sair de lá. Então, ou talvez só no ano seguinte. Fala. Ou talvez somente no ano seguinte, porque já que ela comprou a roupa, ela vai de novo. Pode ser. Pode ser que ela se inspire e goste tanto e vai e leve outra pessoa. Né?
Mas tu não vai conseguir fazer isso com um valor impeditivo. Agora, a pessoa que voltou a terceira vez, ela já acha aquilo legal. E ela, pô, mas eu vi um pessoal de grupo de dança com um traje muito bonito. É diferente do meu. Pô, como é que eu faço para ter um traje como esse? Como é que eu faço para ter uma meia trançada em vez de usar minha calça? Como é que eu faço para ter esse colete deste jeito e não daquele que eu comprei baratinho? Eu vou usar uma frase que um colega meu usa. É melhor ter algo que não é aquilo que te gosta do que não ter nada. Nós temos que ter o primeiro passo. E nós temos que ter ciência na análise do nosso público qual é o estágio que o nosso público-alvo está. Ok, o nosso público-alvo tem experiência, tem traje típico, tem isso, tem aquilo. Ok, tem. Como é que eu posso melhorar? Ah não, meu público não tem nada. Como é que eu faço para começar? Ah, eu não posso ter um grupo de danças na minha escola porque não tem dinheiro de fazer o traje típico? Por favor. O importante é ouvir música, é dançar, é se manifestar. O traje típico vem depois. Então, a gente não pode perder o norte. O que é o nosso norte? É manter cultura, manter tradição, plantar tradições. Mas nós não vamos conseguir fazer isso se nós tivermos uma política intransigente frente ao público que nós temos. Mas, e aí, não esqueçam, não vou me cortar depois e dizer, o Denis disse isso. Não, vem com essa loucura. Mas tem que estar olhando para frente. Olha, eu sei o que eu quero isto. Eu tô aqui atrás. Vamos fazer uma perspectiva aqui, ó. Eu tô aqui atrás, eu quero chegar aqui na frente, ó. Eu tenho que fazer isso aqui a se encontrar. E para isso acontecer, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter noção. E esse marketing de experiência é exatamente fazer as pessoas experienciarem, estarem participando, vivendo. Vou usar um exemplo para vocês que a Oktoberfest Blumenau faz. Faz as pessoas do público dançarem. Ah, mas Denis, elas dançam a marreca e eu acho que a marreca não é a dança típica. Não é! Mas na hora que um grupo de danças vai, dança e convida o público para dançar uma dança simples, o público vai. Naquela hora, o público tem a experiência da marreca, mas também tem a experiência de um Salzburger Dreher. Também tem a experiência do Jägermarsch. Também tem uma experiência diferente. Aí vai da nosso planejamento que as escolhas que nós fizermos para essa experiência sejam agradáveis. Não adianta a gente botar coreografia complicada com o público só para parecer que é bonito. E aí eu vou dizer uma opinião pessoal. Eu acho que a Stern Polka não é a melhor opção para trabalhar com um público que não sabe dançar. Tem muita outra dança bonita, alegre, simples, do Hera Schmidt para começar. Hera Schmidt é simples, tu pode trocar o pé, mas ninguém vai fazer vergonha. As pessoas vão dançar, vão gostar, vão lembrar e vão passar adiante. E aí o nosso trabalho funciona. Nós estamos fazendo as pessoas replicarem, mandarem adiante, né? A Tayane colocou aqui, né? Como controlar a hora de apresentar a cereja do bolo e colocar a coreografia, não, né? Se não puder criar coreografias. Eu posso dizer para vocês o seguinte: coreografia típica alemã é muito numerosa. Muito numerosa. Uma mesma dança tem várias e várias formas de ser executada. O que acontece é que a gente, muitas vezes, tem falta de informação para saber que ela tem as possibilidades, ou nós temos falta de informação para saber tudo que tem. Quando eu trabalho com o repertório de uma dança, é muito difícil a gente conseguir viver e mergulhar naquele repertório de uma forma profunda. Mas fazer o nosso melhor possível para isso acontecer é a nossa meta. Eu posso, assim, eu não quero dizer que eu faço um trabalho bom, pelo amor de Deus. Eu sou como vocês, tem coordenadores que estão aqui comigo com o mesmo tempo de grupo ou mais do que eu. Eu coordenei 20 anos um grupo de danças. Desses 20 anos que eu coordenei, outros 10 eu dancei.
dos meus 38, do meu 0 a 38 anos, eu tô agora com meus 39 indo pros 40, eu tive 10 anos, 8 anos de vida como criança, sem dançar. Com 8 anos comecei a dançar no grupo. Com 18 eu assumi a coordenação e só saí com 38. Tá? Óbvio que a gente erra as pencas. E isso é normal. A gente quer inovar, a gente dá um passo ótimo e um passo horrível. A gente faz do mesmo jeito uma descoberta fantástica, como também sai sendo vaiado pelo público de vez em quando. Isso acontece. Vaiado no sentido de vaia mesmo, mas um cara amarrado, o pessoal sai, tu sai, pô, não agradei, né? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que nesse tempo eu conheci coordenadores fantásticos no Brasil, e esses coordenadores têm hoje tão ou mais experiência que coordenadores da Alemanha. O que nós fizemos nesse tempo? Dialogar, trocar ideias, ler, ver vídeos, ouvir áudios e pesquisar muito. Por que a gente faz isso? Porque a gente gosta. Não é por obrigação, é por gosto. Quem sabe se eu fosse obrigado eu não faria tudo isso. Não? Eu ou vocês aí? Quem estaria no domingo de bate-papo sobre patrimônio cultural? Né? Nem pra faculdade. Ah, não, hoje é domingo, vou estudar só na segunda. E nesse gosto a gente acaba buscando as informações. E aí, Tayane, vem a questão. Eu tenho um panorama largo para olhar e eu posso dizer, olha, quantas danças eu conheço? Faça uma lista. Começam a listar o nome das danças que vocês conhecem de cabeça. Aquelas que vocês lembram o nome. Se vocês tiverem 30 danças na lista, é pouco. Qualquer dança. Aquelas de integração não vale. Primeiro, não existe dança de integração. Isso alguém inventou esse nome. Todas as danças são danças. A Jägermarsch é uma dança. Se ela for bem executada, com alegria no tempo certo, ela faz uma apresentação de tirar o chapéu. Ai, mas eu achei que essa dança era de integração. Não existe dança de integração. A gente usa elas para integrar o público. Mas elas não estão num subgrupo que não servem para nada. Elas não estão naquele saco das danças que não presta. Tá? Isso não existe. Se alguém inventou isso, não. Tá? E aí, nós temos que buscar sincronia com o público. Eu posso contar para vocês um acontecimento que para mim foi marcante. Faz uns 10, 15 anos atrás, nós fomos convidados com o meu grupo de dança na época para ir para um evento, para uma apresentação de um almoço de uma comunidade religiosa. Nessa comunidade religiosa já existia um grupo naquela comunidade religiosa. E eu disse, mas por que vocês estão nos convidando se tem um grupo da casa de vocês? Ah, porque eles sempre dançam a mesma coisa e não alegram. Eu disse, eu não vou com o meu grupo de dança aí, vocês podem pagar o transporte, pagar tudo, nós não vamos se o outro grupo de dança não tiver ciência e ir também. Ah, mas não dá, porque vão ficar ofendidos. Então eu não vou. Eu não vou me indispor com meus colegas que eu conheço, gente amiga minha, só porque vocês não têm coragem de dizer que querem fazer outra coisa. O que aconteceu? Falei com a coordenadora do grupo, entramos num acordo, ok, vamos ir. Fomos, o grupo da casa apresentou primeiro. Nosso grupo veio depois. O grupo da casa era um grupo bom, coreografia bem feita, boa seleção de coreografias. O que aconteceu? O público nem aplaudiu. Por quê? Primeiro, o santo de casa não faz milagre. Para começar. Segundo, o planejamento deles não foi eficaz. Eles botaram danças complicadas para um público que queria se divertir. Eles estavam ali no almoço, saindo do almoço pelas 14h. Ninguém tá, depois do almoço, aquela coisa muito querer dormir, sabe, com aquele soninho, pós-almoço, tomou uma cervejinha a mais e tal. Aí tu põe uma vibra, tá? Diz que é uma dança lenta, bonita, mas que é, a música quase te chama pra dormir. E tu foi.
E eu disse, gente, eu não vou botar dança complicada nessa apresentação por um motivo simples. Eu não quero competir com outro grupo. O que nós vamos dançar? Jägermarsch, Herr Schmidt, todas essas danças que vocês subclassificam como sendo danças de integração. Ou, em outras palavras, danças que são inadequadas para ir a um palco. Só que nós botamos música ao vivo. Nós conversamos com o público. Olha, eu já dançar aquelas danças que vocês lembram. Começamos a falar do tempo da colônia, de como é que eles viviam isso. Quem dançava Herr Schmidt com os pais, com os vizinhos. Quem ia pro Kerp. Muito bom humor. Música típica no meio das falas. Entre uma dança e outra tinha música que o público conhecia tocada ao vivo. Gente, esse público participou daquela apresentação de uma forma tão calorosa, com danças que vocês não botariam na apresentação nunca, porque achariam inadequadas. Inadequadas não porque são danças feias ou danças inventadas, mas porque são meramente danças simples. E o público pôde dançar junto. Eu disse, olha, quem quiser levanta e entra junto. E teve gente que no meio do Herr Schmidt levantou, pegou seu par e veio junto. Por quê? Porque meu pai dançava o Herr Schmidt e quase chorava na nossa frente. Quando eu estava jovenzinho lá, a senhorinha de 60 e tantos anos, ela disse, meu joelho dói. Mas eu quero levantar porque isso me lembra de quando eu dançava. É a ponte da experiência. A experiência não está no mais bonito, a experiência está na ponte que a gente liga com a memória das pessoas, com o conceito das pessoas. O nosso êxito no evento não é quando o evento só ganha lucro econômico, é quando o evento sai com as pessoas falando bem, e falando bem porque viveram aquilo ali. Quando a gente dá significado para as coisas, as pessoas dão valor. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu não sei se tem algum professor de história aí entre nós, tá? Eu sou professor de história. A minha pergunta para vocês é muito simples. Quantos professores de história vocês tiveram que cativaram vocês? 80% das pessoas têm professores de história que odeiam. 20% tem professores de história que aturavam. Agora, qual de vocês não gosta de um bom filme? Qual de vocês não gosta de uma boa história? Mas para aí, por que a história do professor de história é chata e a história do filme é legal? É porque não soube contar. Nós temos que contar histórias que cativem as pessoas. E isso botá-las dentro da nossa experiência. Quando o Luiz Delfino coloca lá em São Paulo uma MyFest, em que as pessoas vão, participam, comem comida típica, ouvem música, lá de São Paulo, que não é tão comum, podem ver um grupo dançar, dançam com o grupo, participam junto. Uau! Ah, mas eu não sou de um grupo de danças alemãs. Então eu ponho um grupo de danças japonesa também. Ah, mas é uma festa alemã, não, mas são os nossos convidados. Nós agregamos a cultura dos outros para as pessoas terem a ponte. O descendente de cultura japonesa vai ir numa festa alemã quando tiver elementos japoneses que ele pode dizer, este é meu porto seguro. Aqui eu conheço. Agora eu vou começar a conhecer o que eu não conheço. É estratégia. Quando eu trabalho numa comunidade que é ítalo-germânica, metade italiano, metade alemão, eu tenho que buscar uma ponte entre as duas coisas. Quem sabe não é a hora de convidar o grupo italiano para fazer parte também, vai dançar junto. E convida para dançar em uma dança austríaca que está no meio dos dois lugares. Dança uma música do Südtirol. Ah, mas eu não sei uma dança do Südtirol. Danças que muitos de vocês podem conhecer, é do Südtirol. Convida o grupo italiano para dançar junto. É deles também, é parte. Ah, mas qual outra? Marcia del Cacciatore. Jägermarsch. Oh. Tá, vou dançar outra. Polka della Stella. Stern Polka. Tá. Começa a fazer ponte. Ah, mas eu não sabia. Procura. Conversa com quem sabe. A ponte é feita exatamente nesse âmbito. O nosso sucesso está
exatamente em a gente criar pontes. E aí que eu vou dizer para vocês assim, a estratégia financeira, ela vem no caminho disso. Nós temos que pensar numa estratégia financeira que não vá contra esses princípios das pontes. Ah, mas Denis, se eu fizer tudo virar cara de Oktoberfest é mais fácil. Claro que é. Só que chega uma hora que a Oktoberfest cansa, porque todo mundo faz. O teu evento, no início, pode engatinhar, mas depois ele vira único. O Festival do Folclore de Nova Petrópolis, como falou a Patrícia antes, ele tem um público diferente da Oktoberfest. E esse público é um público fiel. É um público que vem, que vai na frente de um palco. E vamos lembrar, palco de teatro não é palco da Oktoberfest. Palco de teatro as pessoas observam, se manifestam pouco. Elas estão no escuro. Enquanto que o palco está iluminado. A reação do público é uma reação muito mais silenciosa. Ela é muito mais de olhar, de prestar atenção, mais introspectiva. É nessa hora que tu tem que pensar como é que eu vou fazer esse público se emocionar comigo, e não é na hora da Oktoberfest. Porque na Oktoberfest é alegria, não emoção. Emoção íntima da saudade, do mistério, de ter aquele coração apertado pelas lembranças da família. A Oktoberfest é da alegria, é o momento de tu expandir. As pessoas que estão lá, elas querem se divertir. A ponte é outra. Tu tem que construir uma ponte eficaz. O palco te permite isso. O lugar que o público olha, está em silêncio e pensa como é que foi minha vida. O que eu pensei, minha família, meus amigos. Como é que essa dança, como é que seria viajar para a Alemanha? Como é que seria viajar para a Áustria? Faz as pessoas imaginarem, conta histórias, faz um filme na cabeça. Não seja professor de história contando que no 25 de julho de 1824, que era um domingo, as pessoas... Que diferença faz se era domingo? Tu vai botar um montão de informações na cabeça da pessoa que não serve para nada. Conta histórias que emocionem. Faz uma ponte. Traz aquilo que conecta com elas. A Patrícia botou aqui, né? Essa estratégia de te convidar, de ter convidado de outras etnias, rende também financeiramente, pois as outras pessoas também trazem seus familiares e amigos para assistir, aumentando o público. Sim, né? Mas não só isso. Aumenta o público, mas é um público que tem uma experiência nova. Porque, Patrícia, se tu faz um evento que não é bom, vem o público assistir e sai falando mal. Tu tem que trazer um público que saia falando bem. E saia falando bem do respeito. Quantas vezes vocês, com um grupo de dança, ou com uma banda, ou com uma fanfarra típica, não foram com sua indumentária típica e as pessoas saíram rindo da roupa que a gente usava? E tu, se sentia mal e tal, né? Ao contrário, tu tem que fazer com que elas se sintam à vontade para querer usar uma roupa como tu. E para isso fazer é um trabalho de tempo. É engatinhar, é seguir passo a passo. O trabalho exitoso, ele é quando bate as metas que nós colocamos. Que metas são essas? E nós temos que ter pé no chão para colocar essas metas. Eu vou lembrar aqui do grupo de São Paulo que veio ano passado para cá, para a Alemanha. Fez Suíça, fez um trabalho pela Áustria, Alemanha, passou aqui em Munique, estava lá em vários pontos, em cidades menores, foi numa Stadtfest. Eles viram o trabalho que tinham, analisaram o que precisavam melhorar e focaram nisso. O trabalho que eles fizeram foi fantástico, em pouco tempo, buscando resolver problemas que eram pontuais no planejamento. Eles disseram mesmo, olha, será que foi a melhor escolha nós termos feito traje novo na véspera da apresentação? Foi muito bem recebido o traje que eles fizeram. Aí eles vão ter que analisar, olha, foi um bom momento ou não foi um bom momento? Mas aquilo para eles era importante no planejamento. E eles conseguiram atender. Nas cidades onde eles passavam, o traje funcionou, porque não destoou da realidade germânica, suíça. Foi bom. As danças, eles tinham um repertório X,
Ajustaram o repertório na véspera da apresentação através de conversas. Eu acho que isso funciona, isso não funciona. O grupo ensaiou, fez um intensivo, fez um curso com o professor de fora para melhorar passo, ajustar ritmos, deu uma ajustada no grupo. Aquilo que eles acharam que não cabia, souberam cortar. Aquilo que eles acharam que era acréscimo, botaram lá dentro. A apresentação foi exitosa. O grupo tá no seu top. Não, o grupo tá melhorando muito. E aquilo foi um gás para melhorar mais. E aí que é o trabalho. O trabalho da gente não é fazer a nossa melhor apresentação. É fazer o melhor passo para o próximo ser possível. E aí que a gente vem, depois de ter uma bagagem numa viagem para a Alemanha, com conhecimento, falando com pessoas, tu pode dar mais um passo. O que a gente não pode fazer, e aí eu digo, a viagem no grupo de São Paulo que eu tive a chance de acompanhar foi muito exitosa. Muito exitosa. Por quê? Porque venceram dificuldades, atenderam os objetivos e conseguiram chegar muito mais longe do que muita gente achou que eles chegariam. Mas ainda tem que melhorar. Claro que tem que melhorar. Quem é perfeito não melhora. E aí a graça se perde. Se a gente não tem desafio, Denis, a gente não avança. Fale! Quem está falando? é o João Monzilo, do grupo João, de São Paulo. fale com nós outros. Acabei de falar de vocês. Então, Oi, vocês, né? É como você falou mesmo. Tivemos um trabalho aí durante 1 ano e meio, pesquisando bastante, conversando com pessoas, e uma das pessoas que nos ajudou muito, tanto com o repertório, como também pelas cidades, foi você, né? Você, a Cláudia, nos ajudaram bastante também. Mas é isso, precisa pesquisar. É um trabalho que fica 1 ano e meio mesmo, além de arrecadar fundos, né? E fazer com um roteiro lógico e principalmente as apresentações, saber exatamente aonde a gente vai dançar. E você nos ajudou muito. Obrigado pela lembrança, né? Eu acho que não foi só... Vocês tiveram o intuito de caminhar e buscar coisa diferente. Quem ajudou vocês é uma parte. Vocês terem dado o passo para procurar que é o ponto inicial. Se tu não sai para buscar, ninguém vai atrás de ti. Né? E aí que vocês têm que ter ciência. O passo é dado por vocês. Quem ajuda, quem amplia o livro que chega, o texto que vocês leem, o vídeo que vocês veem, é resultado da iniciativa, de um planejamento. E o planejamento começa em conhecer o que está fazendo. Depois fazer as pontes. Com quem é o nosso público? Quem vai nos ver? O pessoal que veio para cá sabia que quem ia nos ver eram europeus. Pessoas que tinham mais conhecimento do que o pessoal da sua própria cidade. Então, o meu trato com o público alemão é diferente do meu trato com o público brasileiro. Mas eu posso botar samba e eles vão gostar. Vão gostar, mas será que essa é a solução única? Né? Sempre tem a história de meter samba. Pode fazer um trabalho fantástico sem samba. Né? Pode fazer. Tu vai ter um resultado muito bom. Não precisa do samba sempre. Vamos ver, a Ana Cristina botou aqui. Denis, vou ter que sair aqui um tempinho da live da Cláudia. Muito obrigado que vocês estiveram aqui, né? Tem logo a live da Cláudia também, que ela vai falar para vocês aí, referente às FERAI, nas entidades, e que vai dialogar muito com o que a gente está falando aqui agora, né? Então, vou fazer aqui meu fechamento com vocês, para a gente pontuar, então, os elementos que eu considero primordiais para o nosso evento exitoso. Evento, eu falo desde uma apresentação até um baile, uma feira ou uma ação principal, que vocês escolham, tá? Ter um planejamento claro do que vocês querem, quais são os objetivos que vocês querem tratar. Se é um projeto que vai ser escrito, o objetivo tem que ser sintético. O que é? Apresentar danças típicas no evento tal, de tal a tal tempo. Ponto. Pum, objetivo. Não é fazer um parágrafo. O objetivo é tu ter clareza na cabeça. É isso que eu quero. Segundo ponto, quem é o nosso público-alvo? Quem vai nos ver? Quem vai viver a dança conosco? Quem é que vai tocar a música conosco? Quem vai ouvir a música conosco? Quando tu tens um público-alvo conhecido, tu pode expandir o diálogo com esse público-alvo.
Eu acho fantástico, por exemplo, quando numa orquestra o maestro desce do tablado, olha para o público e diz: vocês vão cantar conosco e tocar conosco. Ele faz tam, 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 e o público faz tá, 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 tá. Olha que coisa simples. Mas para um público que não está, muitas vezes, íntimo da música erudita, tu fazer 2 acordes, tá, 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 3 aqui no caso, né? E o público repetir tá, 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 quer dizer que o público conhece, eu pertenço a isso também. Eu sei também, eu posso participar. Tu tá dando para ele a prova que ele conhece mais do que muitas vezes ele diz que conhece. É a ponte. Tu tem que ter o público-alvo. Tu não vai fazer assim, vamos lá, gente. Tá, tá, tá. E espera para um monte de surdos que vão fazer assim. Tem que conhecer o público-alvo. Se tu tem pessoas com deficiência auditiva, tu vai fazer algo rítmico. Vai fazer eles sentirem a vibração. Não vai fazer eles cantarem. O exemplo é forte. Contudo, ele vale para tudo. A emoção que nós tivemos em fazer danças de integração simples com pessoas de prótese de perna, e o pessoal com as próteses dançando, foi algo de chorar. Nós dançando com gente que estava sem suas pernas naturais e podendo dançar. É algo fantástico. Eu me emocionei ali. Né? Quantas vezes nós temos essa chance? Mas se nós não sabemos que é um público que tem prótese, a gente pode fazer errado. Propor a Stern Polka para esse público é uma escolha, quem sabe, inadequada. Né? O simples vai valer muito mais nesse momento do que aquilo que é muito bonito. A experiência vivida vale muito mais nesse momento do que a dança mais bem coreografada pelo Balé Bolshoi. Né? Porque para ele poder dançar vai valer muito mais do que ver. É fazer, é ser ativo. Né? Próximo ponto aqui, né, que nós trabalhamos, sincronia com a proposta. Tu tem que ter uma proposta clara. Eu vou fazer este tipo de dança, eu vou fazer este tipo de trabalho. Eu vou usar música ao vivo, eu vou botar CD, mas com esse estilo. Eu vou botar qualidade de música boa. Eu não vou botar som, vai ser só ritmo. Não adianta tu falar, tu tem que mostrar. Seja sincronizado, né? Para poder então seguir o caminho. Tenha uma sincronia, né? Dentro dessa proposta, tu tem uma clareza para ti mesmo também, né? Isto encaixa, isso não encaixa com o que eu vou fazer. Eu vou fazer frevo com dança folclórica. Encaixa? Se tu tiver uma proposta que justifique isso, por que não? Agora, tu tem que ter uma boa lábia e uma boa construção para conectar o frevo com a dança folclórica alemã. Né? Dança típica alemã, para nós o termo folclórico. Né? Nós temos que ter estratégia. Plano A, plano B, plano C. Ensaia todos os planos. Pensa no espaço. Aonde eu vou, quem é que vai me ouvir, o espaço é grande, é pequeno, o som é ruim, o som é bom, tem eco, o eco me atrapalha. O aparelho de som tem retorno. Eu vou ouvir o mesmo que a plateia está ouvindo? Tudo isso conta. Então, tem que ter uma estratégia. O plano A, plano B, plano C e aí vai. E finalmente, fechando aqui, planejamento financeiro. Quanto custa? Eu vou assumir esse gasto? Eu não vou assumir esse gasto? As pessoas vão pagar esse gasto? E se vão pagar, como eu faço para ter estes pagamentos? Como é que eu faço para ver este recurso cair na minha conta antes do evento em si? Aqui na Alemanha, se eu fizer um evento e disser, tem 20 reservas, as pessoas reservam, dos 20 vem 19. Show de bola. No Brasil, a pessoa paga o ingresso antecipado e não vem. E isso é um problema. Não, vou fazer, vai vir com 20 confirmações sem pagamento. Vem 5. Porque o brasileiro tem medo de dizer que não vai. A pessoa vai ficar magoado comigo se eu não for. Então,
busca fazer um planejamento claro. Eu tenho que ter 10 mil reais na conta para pagar banda, para pagar palco, para pagar iluminação, para pagar decoração. Quanto vai me custar? 60% do meu público tem que pagar 100% da conta. E os outros 40% que vier é lucro. Ou não vai deixar ter prejuízo. Se nós sabemos que no Brasil 60% do nosso público é um público que dá para contar e 40% é estável, é um público que não é de fé para comprar as coisas, para comer, para ir nos estandes, para pagar o ingresso de entrada, o que for. Não conta com esses 40% para pegar. Ah, mas Denis, a minha festa vai ficar vazia. Dá 40 de graça. Mas não conta com eles para pagar. Seja realista. Festa, muitas vezes, tem que estar cheio. Hoje não com distanciamento social, né? Mas, se tu acha que tu não vai ter uma festa boa com 50 pessoas, faz 50 pessoas pagantes. E mais 150 pessoas de fé que vocês vão botar para dentro da festa, que não vão estragar a festa de vocês, que vão consumir, quem sabe, água, batata frita, coisa assim. E foi 200. Mas 50 pagam. Senão, não avança. Seja realista. Ai, mas é injusto dar ingresso para 150. Seja estratégico. Dá para parceiro do grupo Centro Cultural São Paulo, lá tem o grupo Martins Estado. Manda 50 ingressos, dá para o Martins Estado. Ah, mas o pessoal dá 50 entradas, vai comer janta depois, vai vir o lucro de outra forma. Mas paga conta com quem paga conta. Lota a festa com quem lota a festa. Não mistura as duas coisas. Agora, financiamento de um evento, de um palco, ele tem que ser feito com dinheiro antecipado. Seja de dinheiro do governo, lei de incentivo, etc, etc, etc. Se vocês não tiverem esse dinheiro na mão, não saiam de casa. Governo atrasa para pagar aquilo que promete. Prefeitura, governo do estado, federal, não saiam sem ter o dinheiro na conta. Não saiam sem ter integrante ajudando se combinaram de integrar. Ah, o integrante vai pagar semana que vem. Muito integrante saiu do grupo de dança porque ficou com dívida e não quer voltar para pagar. E é perda, gente. É uma perda no coração. Então doa para ele. Se tu sabe que aquela pessoa não vai pagar, diz assim, olha, o grupo tá te dando. Mas não cria com ele uma dívida que ele não pode pagar ou que não vai pagar. Tu vai perder um dançarino e ficar com uma dívida eterna que não vai vir dinheiro. E quem vai pagar na conta depois é você. Então, o evento de sucesso, dentro de um olhar geral de 1h30 que você está papeando aqui, ele vai dentro desses preceitos que nós conversamos aqui. Clareza, objetividade e não ficar se iludindo. E, óbvio, muito conhecimento para poder jogar as pedrinhas do dominó conforme as peças que tu tem na mão. Né? Gente, muito obrigado pelo papo de vocês, pela participação. Né? Então, agora são 22h07 aqui na Alemanha e de vocês são 15h07 no Brasil, né? Espero que tenham gostado do nosso papo de hoje. Eu vou pedir uma gentileza para vocês que, de alguma maneira, vejam os vídeos que nós postamos, se possível ver o texto. Eu sei que tem alguns vídeos que são um pouco mais longos. Veja um pedacinho, sabe, daquela coisa de estudante matreiro, né? Olha um pedacinho do vídeo, entendeu a lógica, vai pro outro, né? Mas o importante é que a gente saia daqui tendo um diálogo comum, né? O que o Denis diz não quer dizer que seja certo ou errado. Vocês têm que ter condições de ouvir o Denis e dizer, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E aí que é a nossa riqueza. E se vocês nos mandarem o material lá da nossa sala virtual, uma frase, um parágrafozinho, 2 linhas, não importa a quantidade. Pra gente ter uma troca de informações, eu vou escrever de volta para vocês. Alguns eu já respondi, outros eu vou responder hoje e amanhã, né? Para a gente poder chegar na última semana desse curso, nesse momento de troca, né? Uma network. Nós temos uma grande rede aqui. De gente de todo o Brasil que gosta de uma mesma coisa. Cultura e dança. E aí, fico aberto para a gente poder construir juntos o nosso último módulo, né? Nesse último módulo, a gente vai pensar juntos
estratégias para fazer coisas diferentes. E aí eu espero que vocês tenham essa bagagem de 8 semanas para a gente poder conversar sobre esse tema de novo. Tá bom? A Tayane botou que gostou muito, né? Do traje do Glockenthal. Né? É fantástico esse trabalho, aquele vídeo é muito legal. Pena que tá em alemão e eu não tenho legenda. Se fosse YouTube, a gente legendava, né? Ele é de um canal de televisão aqui da Alemanha, né? Então não tem como a gente botar a legenda em português, infelizmente. Então ele tem no próprio aplicativo do canal de TV, né? Contudo, a gente pode tentar juntos, quem sabe vamos combinar aí, de ir traduzindo, fazer tradução simultânea com algumas imagens aí para ajudar, né? Que sejam bons. E sim, tem termos que são em inglês parecidos, aí a gente tem que fazer essa ponte, né? Vocês podem ver que atrás tem um conjunto de livros de dança, de traje, que eu mesmo me quebro muito para ler e tô toda hora, Lizzie e Cláudia, me ajuda aqui na tradução disso, né? É humildade, todo mundo tá aprendendo, né? A gente tá aprendendo juntos. Eu aprendo com vocês todo dia e espero que eu esteja ajudando de alguma forma o que nós estamos papeando aí, tá bom? Vou ficar aqui mais 5, 10 minutos para quem quiser conversar alguma coisa e depois eu vou migrar para a sala da Cláudia, porque eu também tô curioso para ver se ela trouxe alguma inovação, tá bom? Obrigado. Denis, obrigado. Fala, João. Grande abraço para você. Grande abraço aí. A gente se fala durante a semana. E vai ter um vídeo agora na quinta-feira de noite do Kimsey. Eu vou botar para vocês aí também, que vai ser bem legal. Na que a gente fez uma viagem pro Kimsey. Você vai gostar. Legal, Ju. que bom. Tá bom. Obrigado, Denis. Certo. Obrigado, Denis. Um abraço a todos. Luiz Delfino, que bom que estava aí conosco. Grande abraço. Que nem, só conversar mais um pouquinho Patrícia, sobre os vídeos, né? Eu assisti os vídeos e teve um sobre musealizar a nossa cultura, né? Uhum. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que ano passado, eu e o Josias, a gente fez uma viagem para Garibaldi e a gente entrou dentro da epopeia. Uhum. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de entrar lá dentro, mas é uma coisa assim muito legal. Porque ele é um caminho, é um prédio, e tu vai caminhando, eles vão contando a história, tipo, uma história muito parecida com a nossa, né, de promessas, de terras e tudo mais, só que ao invés da nossa cultura, que tem um monte de museu por aí, com artefatos parados, tu vai lá, olha, e lê o que tá escrito sobre a história daquilo, né? E lá é diferente, tem uma pessoa e tu vai caminhando junto com eles e eles vão te contando aquilo ao vivo, tu faz parte daquilo. E aquilo ali foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu penso assim, por que na nossa cultura teatro brasileira não tem isso? Olha, é uma boa pergunta, né? Eu conheço a epopeia da imigração. Aqui na Alemanha tu tem um museu... Alguns, na verdade, que são nesse estilo, né? E o Ballensstadt Museum, que é o museu da imigração, mostra como os imigrantes saíram daqui da Alemanha e foram para o mundo, né? Foram para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina, para a Rússia. E é bem assim como tu falaste, né? Eu só acho que a epopeia da imigração italiana, né, aí na Serra está crescendo ainda, né? Tá conseguindo melhorar. Obviamente o Ballensstadt aqui tem muito mais experiência e muito mais dinheiro também para fazer uma coisa mais ostentosa, né? Mas eu acho que sim, tem que ter o pessoal vivendo a cultura, não só olhando o museu. Ele vai lá dentro para experienciar, marketing de experiência. Tu vai te colocar no lugar do imigrante, vai ver o quarto, né? Aquilo que a gente conversou, né, do história do diorama. Diorama é uma maquete, né? Só que pode fazer ela em tamanho real, onde tu entra dentro e tu vê como é que era o navio, como é que era o pátio do migrante, né? Sim, e aí eles botaram cenários com filme, uma pessoa falando, aí, tipo, na parte do trajeto do navio, a gente ficou um tempo dentro do que seria uma maquete, um diorama de um barco, assim, e daí comentaram, então, ainda da parte que eles ficaram muito tristes, que a animação deles por buscar uma terra nova, de uma promessa que tinha, que eles dizem ainda lá dentro, que tem salame nas árvores,
Uhum. sabe? Que tem fartura, só que daí eles começam a ficar tristes, daí eles se animam de novo, e a história, ela não é contada, ela é só, é contada, não é só visível, ela não tá parada, sabe? Isso é Eu muito coloquei legal. aqui, ó, no chat, até eu copiei aqui do Google, entrou junto ali, o resultado da pesquisa, né? Mas é Auswandermuseum Ballenstadt, né? Vou Pode procurar. dar uma olhada ali dá para olhar no Google, ver se eu consigo pegar aqui o link direto, né, para vocês. Ballenstadt.de é o termo aqui, né? Que é bem como tu falou, esse Museu da Imigração é uma ideia de tu transformar algo vivo, tu fazer as pessoas se experienciarem, né? E vale muito a pena. E quem sabe muitas das nossas atividades dos grupos possam fazer isso, né? Quem sabe no nosso evento a gente cria também um diorama em que a pessoa não só vai tirar foto para botar na selfie, né? Mas também vai entrar para experienciar e deixar os outros irem num cenário de uma casa do imigrante, de um almoço, de uma cozinha do imigrante. Não só tirar foto. Dizer, uau, minha avó era assim, minha bisavó era assim. É uma coisa bacana. A gente pode experienciar, eu acho que o Patrícia trouxe uma coisa muito legal, né? E Sim. isso faz essa experiência valer a pena. Né? Pode parecer loucura, obviamente que vai ver aquela frase do nosso colega, do nosso integrante, assim, mas a gente sempre fez daquele jeito. Por que agora a gente vai ter que gastar dinheiro com isso? Por que a gente vai gastar tempo com isso? Porque tu tem que pensar em algo novo. Se a gente não fizer algo novo, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente sempre tem. Eu dançava no Ledertal muitos anos atrás, e o Ledertal perdeu muito público, porque sempre começou o público a dizer, eu não vou mais assistir, porque dançam sempre a mesma coisa. Que era sempre a mesma coisa. Tu pode mudar a coreografia, se tu quiser, que o público vai dizer a mesma coisa, porque polka, valsa, shots, pra eles é a mesma coisa. Falta experiência. Falta a inovação, né? Inovar dentro daquilo que é permitido. E também o público percebeu o que está sendo inovado. Porque também é um desafio. Tu pode mudar todo o repertório, mas se o público não se dá conta, não fez a ponte. A grande fala da noite é essa, né? Fazer a ponte. Faz a ponte para conectar os dois lados. Se tu não fizer uma conexão eficaz, não vai ter uma percepção do público e, por sua vez, todo o trabalho que tu fez vai se esvair sem muito resultado. Sim. Né? Eu acho que vocês aí têm muito potencial. O Josias é um cara super incentivado. Né? Vocês sabem que eu já conhecia aí a região, tive com vocês em eventos. Né? E a gente tem que ter mais do que amor e estratégia. Senão todo o amor que a gente aplicou, ele parece que se perdeu e a gente se desestimula. Né? Sim. E a ideia não é se desestimular, ao contrário, é a gente se sentir cada vez mais estimulado. É cada vez a gente se sentir mais prazeroso, né, com aquilo. E querendo ou não, o grupo que a gente viu agora de danças, né, os gaúchos, eu tenho críticas homéricas a ele. Eu tive dor de barriga quando vi esse vídeo pela primeira vez. Eu tive dor de barriga dupla quando eu vi o grupo dançar ao vivo. Né? E eu olhava só o lado ruim. E eles ligavam-se com o público, eles faziam a ponte com o público, que muitas vezes eu não fazia. Então, a gente tem que ter esse sangue frio, tem que ter humildade para poder ver, analisar e fazer um plano eficaz. Né? Porque a gente não é dono da verdade e o público que está nos assistindo não é obrigado a saber tudo. Não é obrigado a gostar daquilo que a gente quer que ele goste. E não, tem que gostar disso porque é certo. Esse outro aqui tu não pode gostar porque tá errado. Queria eu ter as fórmulas, Patrícia, para dizer assim, ó, como é que faz? Eu não sei como é que faz, eu sei que tem que fazer. Tem que fazer a ponte, tem que ter paciência, tem que estudar, tem que, né? Tem que ir de atrás, né? Muito obrigado pela participação de vocês, né? E vamos agora dar um pulinho na sala da Cláudia para quem puder. A Cláudia sempre tem as coisas novas. Eu sei que vocês já estavam na sala da Cláudia semana passada, né? Então, mas se quiserem, vai ser uma boa pedida. E no nosso último módulo, a gente vai voltar a fazer esse bate-papo aqui,
mas aí todo mundo propondo alternativas legais, né? Então, acho que vai ser bem legal, né? Eu espero que, eu não sei, eu achei que vocês iam falar da música ao vivo logo de primeira da apresentação dos gaúchos ali. E veio, ninguém falou da música ao vivo. Demorou pra porque, aparecer. querendo ou não, a primeira coisa que chama atenção é o jeito deles dançar. O que aquela menina tá erguendo o vestido quase lá na cabeça? Calma lá, né? Isso, então, querendo ou não, tem coisas que o nosso olho puxa primeiro. Peraí, isso tá errado. E a gente esquece de olhar todo o contexto. Que nem isso do Bauschnais, que pegou e botou um músico só na hora dele se posicionar, formar a roda. E foi fantástico, foi lindo. Denis, tu não tava no evento para ver o público gritando o nome da Dirce no final da apresentação deles. Foi lindo, lindo. Mas tu botar as pessoas a cantar, né? Eu sei que é difícil as pessoas cantarem em alemão, mas se a gente começar a criar um hábito de nos eventos que a gente vai, nos grupos que a gente tem amizade, olha, por que a gente não combina que toda apresentação vai ter isso? Todo evento que a gente for vai ter isso. E aí, não é só teu grupo, é o grupo de toda a regional, é o grupo daquela comunidade, o grupo que toparam, tem 10 grupos que querem fazer isso. Um tá no Espírito Santo, o outro tá no Rio Grande do Sul, não importa. Que nem às vezes a gente entra no palco e tá tudo tão parado assim, né? O público em silêncio, o grupo já entra assim, cabisbaixo e tocando o cara lá no meio, todo mundo entrou de cabeça erguida, sorrindo. Fez muita diferença e foi uma coisa que eu já notei, porque o nosso baile, então, do Johann Nettertal seria ontem. Cara, e tava anotado, convidaram um músico para tocar. É agora também a hora, quem sabe, de nós estarmos introspectivos para buscar as soluções para quando nós pudermos fazer, né? Nós estamos agora separados, ok. Então vamos ter... Quem é que pode tocar para nós? Não só, quem sabe, a dança de entrada. Tocar as danças todas, né? Ah, mas eu tenho o cara do teclado. O teclado não é legal. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu posso dizer, eu comecei, meu primeiro instrumento musical foi um teclado. Minha irmã ganhou um teclado, ela não quis tocar mais, quem pegou fui eu. E eu comecei a tirar as danças no teclado. Eu olho pra trás e aqui era coisa horrível, hein? Eu tocava mal pra burro num teclado horrível. Mas gente, foi um ponto de partida? Eu não toco bem ainda, espero tocar melhor daqui pra frente. E é o primeiro passo, sabe? A gente muitas vezes quer fazer correndo, quer ter o melhor traje, a melhor música, a melhor dança. Faz as coisas dentro daquilo que é factível fazer, né? Sim. Senão a gente se frustra. A gente quer ver a experiência no olhar das pessoas. A gente tem que ver a qualidade do trabalho que está sendo feita, né? Isso é um desafio todo dia, né? Então, sim, vamos buscar e vencer esses desafios. Voltamos a conversar sobre isso. Vou lembrando bem, na última semana, hein? Não esqueçam. Vamos passar da Cláudia para quem quiser. Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Abraço, tchau.